Para tecer essa peça, nós vamos utilizar o fio charme na cor branca, cor número 8001. Agulha soft 3,5. Agulha soft número 3. E tesoura para arremate. Cheguei no final da carreira, deixei só um espacinho sem fazer, tem só um espacinho pronto, fio laçado na agulha. O que a gente deveria fazer aqui agora seria 2 correntinhas e um ponto alto. Com o fio laçado na agulha, a gente vai lá no último ponto alto, laço o fio e faz um ponto alto deitado, dando continuidade à nossa curva do decote, olha só. Agora a gente vai virar o trabalho. Viramos o trabalho, vamos para esse próximo ponto alto, fazer acima dele um ponto baixo, mais 2 correntinhas. Vem para esse próximo bloquinho, primeiro ponto alto dele, faz um ponto alto. E como são 2 carreiras gêmeas, a gente só fez uma, então agora é copiar a trama. É um ponto alto para cada ponto alto aqui da carreira de base, totalizando 7 pontos altos. Os nossos 7 pontos altos. Feito isso, faz 2 correntinhas, próximo ponto alto também. Agora é a cópia de trama. É só copiar a trama da carreira de base, olha só. São 7 pontos altos, vamos fazer também 7 pontos altos. Duas correntinhas, próximo ponto alto, 2 correntinhas, próximo e último ponto alto também. Olha só. É a trama que a gente já vem fazendo, né, pessoal? Vamos virar o trabalho, então. A gente já tá chegando no finalzinho do nosso ombro. Acima desse ponto alto que a gente tá, faz um ponto baixo, mais 2 correntinhas pro primeiro ponto alto. Agora, a gente vai começar outra dupla de carreiras gêmeas, intercalando tramas como sempre, olha só. Se a gente colocou o bloquinho aqui, agora a gente coloca ele aqui. É da trama isso, olha só. Bloquinho aqui, bloquinho aqui, bloquinho aqui, agora é bloquinho aqui. Então, vamos lá. Por 7 pontos aqui da carreira de base, nós vamos colocar 7 pontos altos. Já fizemos um, então vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Faz 2 correntinhas, pula 2 pontos altos da carreira de base e no próximo faz um ponto alto. 2 correntinhas, pula 2 pontos altos da carreira de base e no próximo faz um ponto alto. Agora são 7 pontos altos, um ponto para cada ponto da carreira de base, até totalizar os nossos 7 pontos altos. Pronto, 7 pontos altos, faz 2 correntinhas, pula 2 pontos altos da carreira de base e no próximo faz um ponto alto. Chegamos no decote, vamos fazer a curva do decote. Eu tô com o fio laçado na agulha, pulo 2 pontos altos da carreira de base e no próximo eu laço e faço um ponto alto que vai ficar deitado. Vamos virar o trabalho. Olha o nosso decote aqui, pessoal. Olha só, continuando. Vamos lá para o próximo ponto alto, fazer acima dele um ponto baixo, mais 2 correntinhas. Nós temos que fazer 2 carreiras gêmeas, já fizemos uma. À frente, nós temos 7 pontos altos, então, vamos colocar um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base.
Feito isso, faz 2 correntinhas, próximo ponto alto, um ponto alto. 2 correntinhas, próximo ponto alto, ponto alto. Agora, são 7 pontos altos, um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. Nós já fizemos o primeiro. Então, vamos lá, vamos completar aqui. Um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base para os nossos 7 pontos altos. Chegamos no último. Agora, a gente vira o trabalho. Acima desse ponto alto que a gente faz um ponto baixo, mais 2 correntinhas. E mais 2 correntinhas de intervalo, já que o que a gente quer fazer aqui é um espacinho. Pula 2 pontos altos da carreira de base e no próximo faz um ponto alto. 2 correntinhas, pula 2 pontos altos da carreira de base e no próximo faz um ponto alto. Nós fizemos 2 espacinhos, então o que a gente tem que fazer agora são 7 pontos altos. Um para cada ponto da carreira de base e já tem um pronto. Pronto, 7 pontos altos, agora faz 2 correntinhas, pula 2 pontos altos da carreira de base e no próximo faz um ponto alto. Chegamos no decote. Fio laçado na agulha, vamos no último ponto alto, laça e volta tecendo um ponto alto. Para nossa curva de decote. Agora, vira o trabalho. Nesse próximo ponto alto, a gente faz um ponto baixo, mais 2 correntinhas. Vamos lá para o próximo ponto alto, fazer acima dele um ponto alto. E para cada um dos 7 pontos altos a seguir, a gente vai colocar um ponto alto também. São 2 carreiras gêmeas, a gente tá fazendo a segunda. Fizemos os 7 pontos altos, faz 2 correntinhas, próximo ponto alto, 2 correntinhas, próximo e último ponto alto da carreira, ponto alto também. Olha só como fica, pessoal. E assim finaliza a nossa carreira, tá? E vamos visualizar como é que fica. Pessoal, finalizado o nosso ombro, olha como fica. Aqui é a curva da nossa cava, aqui é o topo dos ombros e aqui o decote, que termina bem no meio da peça. Agora, assim como nós fizemos esse ombro, basta fazer os outros 3, tá? Faz esse lado aqui e os 2 ombros do lado de lá, olha só. Igualzinho a como a gente fez essa parte aqui, esse lado aqui. A forma de fazer também é gêmea, tá? Então, eu vou fazer os outros 3 ombros que faltam. Lembrando que a forma de fazer é gêmea, a forma que a gente utilizou para fazer esse ombro aqui. E eu já volto com vocês. Pessoal, então, finalizado o ombro, vamos para a união de ombros. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai deixar um pedaço desse fio sobrando para fazer essa costura de ombros. Deixa um tamanho de uns 2 palmos, mais ou menos, de fio. Olha só, vamos medir aqui. 1 palmo, mais ou menos, não tem que ser exato. 2 palmos, pode cortar aqui. Agora, eu vou pegar a agulha de costura de mão. Esse fio que tá sobrando, a gente vai passar por dentro da laçada. Pessoal, o tamanho da agulha independe, tá? Desde que vocês consigam passar o fio nela, independe o tamanho. Vamos virar a peça, vamos colocar ela pelo avesso, ombro com ombro. Prontinho, ombro com ombro. Agora, é laçada com laçada, espelhe o crochê, olha só. Ponto de lá com ponto de cá. Laçada de dentro, tá? A primeira laçada, eu passo ela inteira, eu passo por dentro do buraquinho aqui a agulha. E faço uma laçada inteira, para dar mais sustentação. Não precisa puxar muito, então vamos começar. Primeiro ponto, laçada de dentro de lá, com laçada de dentro de cá.
a gente tá do lado de cá. Laçada de dentro do lado de cá, com laçada de dentro do lado de lá. Laçada de dentro do lado de lá, com laçada de dentro do lado de cá. Laçada de dentro do lado de cá, com laçada de dentro do lado de lá. A gente tá do lado de lá. Laçada de dentro do lado de lá, com laçada de dentro do lado de cá. Laçada de dentro do lado de cá, com laçada de dentro do lado de lá. Laçada de dentro do lado de lá, com laçada de dentro do lado de cá. Finalizamos as nossas sequências de pontos cheios. Olha só como o crochê tá espelhado. Agora, vamos para as correntinhas. Eu tô do lado de cá. Próxima laçada de dentro do lado de cá. Próxima laçada de dentro do lado de lá. Laçada de dentro do lado de lá. Laçada de dentro do lado de cá. E segue assim. Não tem segredo, ok, pessoal? Se tá do lado de cá, fica do lado de cá e passa pra lá. Eu tô do lado de cá, então é próxima laçada do lado de cá. Próxima laçada de lá. Próxima laçada do lado de dentro de lá. Próxima laçada do lado de dentro de cá. Tô do lado de cá, próxima laçada do lado de dentro de cá, próxima laçada do lado de dentro de lá. Próxima laçada do lado de dentro de lá, próxima laçada do lado de dentro de cá. Tô do lado de cá, próxima e última laçada do lado de cá, com próxima e última laçada do lado de lá. Laçadas de dentro, sempre. Chegamos no final. Aqui a gente vai fazer um ponto para reforçar, pega tudo e laça tudo, como a gente fez lá no início. Fica assim o nosso ombro, ok, pessoal? Olha só. Do lado do avesso ele fica assim, olha aí. E esse é o direito. Quando a gente voltar a peça pro direito, é assim que vai se ver. E é esse o processo para os dois ombros, ok, pessoal? Não tem segredo, é gostoso de fazer. Vocês podem, inclusive, fazer diferente aí, fazer do jeito de vocês, ok? Procura só espelhar o crochê, ok? Pra ficar assim. Olha lá. Então, eu vou fazer o acabamento desse fio e já volto com vocês. Pessoal, olha como ficou nosso ombro. Nossa parte de decote. Tá ficando assim a nossa peça. Aqui é a cava. E fica assim o nosso ombro, olha só como fica espelhado. Agora, eu vou finalizar esse lado de cá. Ele é gêmeo desse lado de cá, né, pessoal? Então, eu vou finalizar esse lado de cá e já volto com vocês. Pessoal, peça pronta, os 4 ombros feitos, tá? Agora, a gente vai para a parte do decote. E esse ponto que a gente vai fazer aqui no decote, esse acabamento que a gente vai fazer aqui no decote, vocês podem utilizar para fazer nas cavas e também no barrado. É o mesmo acabamento, é o mesmo princípio, ok, pessoal? Então, vamos lá. Eu não gosto de laçar o fio aqui no decote, eu gosto sempre de laçar o fio no alto do ombro aqui. Laça o fio e faz um acabamento bem delicado, tá? Pra não ficar machucando o ombro por dentro, aquele acabamento, aquele nozinho, tá? Olha só, a gente desmembra o fio. Divide ele em 2. E faz o acabamento. Eu gosto de fazer isso em todos os meus acabamentos. E aqui no alto do ombro, principalmente para não ficar aquele nozão machucando a pele. Então, vamos lá. Vamos pro nosso acabamento. Eu vou laçar o fio no alto dos ombros e já volto com vocês. Nesse primeiro espacinho, eu vou fazer 4 pontos baixos. 3, 4. Próximo espacinho, vamos para lá direto, fazer lá dentro 4 pontos baixos. Olha como é simples o nosso acabamento.
Próximo espacinho, vamos para lá direto também, fazer lá dentro 4 pontos baixos. Próximo espacinho, a mesma coisa, 4 pontos baixos dentro dele. E segue assim por toda a volta, ok, pessoal? Esse é o nosso acabamento pro decote. Então, eu vou finalizar esse acabamento por toda a volta e já volto com vocês. Pessoal, feito o acabamento do decote, agora a gente vem pro acabamento das cavas. Aqui a diferença é a quantidade de pontos, tá? Eu já lacei o fio, eu lacei ele na parte de baixo da cava. Não foi no alto do ombro, para não ficar 2 acabamentos no alto do ombro, tá? A gente faz o acabamento do decote. Eu, pelo menos, faço assim, tá? A gente faz o acabamento do decote no alto do ombro. E o da cava, como a gente faz ele de uma forma que não machuca, eu prefiro fazer ele na parte de baixo dos braços, aqui, tá? Então, acabamento feito, fio laçado, vamos lá. Vamos fazer dentro desse espacinho 3 pontos baixos. Então, para cava, serão 3 pontos baixos e não 4, como no decote, tá? Próximo espacinho, 3 pontos baixos. Próximo espacinho, 3 pontos baixos. E esse acabamento é caso vocês não queiram colocar manga, ok, pessoal? Se for colocar manga, não precisa fazer o acabamento. E colocar manga aqui também é muito simples, ok, pessoal? Pode ser outra trama, não precisa ser essa trama. Eu optei por fazer assim, cavadinho, mas dá para colocar qualquer estilo de manga que vocês quiserem aqui. Então, continuando. Chegamos aqui na lateral de um ponto alto, a gente separa aqui um ponto alto do outro. E nesse espacinho, a gente faz os nossos 3 pontos baixos. Próximo espacinho entre pontos altos também separa aqui, e aqui dentro a gente faz 3 pontos baixos. Próximo espacinho, 3 pontos baixos. Como eu já expliquei, o princípio é o mesmo do decote, só muda a quantidade de pontos, tá? Olha só, próximo espacinho, 3 pontos altos. E faz isso por toda a volta, ok, pessoal? Da mesma forma como nós fizemos no decote, é um acabamento simples, olha só. O do decote já está pronto, olha como ficou. É uma peça simples, bonita, gostosa de fazer, leve, ok? E é isso. Então, eu vou fazer o acabamento do lado de cá da cava e também o acabamento do lado de cá, que é o mesmo acabamento, é o mesmo princípio, né? E eu já volto com vocês. Finalizado o acabamento do decote e das cavas, olha só, cada cava. É um acabamento simples, delicado. Deixa um efeito mais retinho. E tá pronta a nossa peça, ok, pessoal? Eu espero que vocês gostem de tecer essa peça, que vocês deem aí o uso que vocês precisarem, de acordo com o comprimento que vocês escolherem, tá? Só lembrando que se vocês optarem por fazer vestido longo, tem que deixar uma abertura atrás ou 2 aberturas laterais para as pernas, tá? Então, se optar por vestido longo lá no pé, lembra de deixar aberturas para as pernas. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, mas principalmente eu espero que vocês façam. Não esquece de deixar aí o seu gostei no vídeo, tá? Se inscreve quem ainda não é inscrito, vamos ajudar aí o canal a crescer, porque o canal crescendo eu posso trazer cada vez mais e mais peças para vocês. É uma troca, eu coloco os vídeos e vocês ajudam aí o canal a crescer. Então é isso, muito obrigada, fiquem todos com Deus.